Só, bora lá então? Na aula de hoje nós vamos começar a falar aí de iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? O movimento. O movimento. Errado ali no É um movimento cultural. Ocorreu quando? Eu acho. 1700. Século XVIII, na Europa. Para o iluminismo, qual que é a luz que deve iluminar, guiar a humanidade? Luz da razão. Para os iluministas, somente a razão pode nos conduzir à liberdade. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. Os iluministas eram críticos da Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas. Por que eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão? Muita guerra. Tinha razão. Porque a galera da Idade Média se deixava guiar não pela razão, mas pela fé, pela religião. E a religião, em vez de produzir liberdade, ela produz escravidão, servidão. A religião, em vez de produzir progresso, ela provoca o atraso. A religião, em vez de resolver os problemas humanos, ela mais cria problemas do que resolve. Porque a religião leva a guerras, as pessoas não se entendem por conta de seus deuses e aí guerreiam entre si. Nós estamos vendo uma guerra acontecendo no mundo entre Israel e a Palestina, os palestinos na faixa de Gaza, o Hamas. É uma guerra que tem uma história religiosa. O próprio Hamas é um partido terrorista que é fundamentalista religioso. Nós temos a religião aí, fazendo BO. Os judeus ou os israelenses justificam que aquela terra é deles ou pertence a eles, por quê? Por causa de Bíblia, por causa de religião. Eles é a mesma coisa. Exatamente. E qual a religião Um que está porão e sendo? outro na Bíblia. Hã? Um porão e outro na Bíblia. Exatamente, cada um com seu livro sagrado. Que boa linda. E para a Bíblia e para o Corão, aqueles povos são irmãos. Porque ambos filhos de Abraão. Abraão teve um filho com a escrava, com Agar, nasceu Ismael. E teve um filho com Sara. E aí deu Isaac, né? Isso. Cada um são descendentes aí. Ambos descendentes 100 anos. de um mesmo pai. Ele era uma máquina. Estão lá brigando e se matando, né? Então os iluministas acreditavam que a razão ia resolver. Resolveu a razão, a ciência, a tecnologia? Resolveu bosta nenhuma, né? O século XX, por exemplo, que é um século que já estava dominado pela ciência, pela razão, pela tecnologia. É um século que já começa com o quê? Duas guerras. Duas guerras mundiais, 1914 e 1918, primeira guerra. Em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. A razão, a liberdade econômica que ia nos conduzir ao progresso, à prosperidade, à riqueza, não conduziu. O sistema capitalista, que era o melhor sistema econômico possível, não trouxe paz, prosperidade e riqueza. Produziu crises econômicas e junto com as crises produziu miséria. Miséria que inclusive levou à Segunda Guerra Mundial, porque os alemães, além de terem sofrido com a Primeira Guerra Mundial, a perda da Primeira Guerra Mundial, sofreram também com a crise da Bolsa de Nova York de 29. Isso levou o Hitler ao poder. Com o Hitler no poder, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E a razão, a ciência e a tecnologia produziu armas com potencial de destruição jamais antes. Com potencial, inclusive, de destruir a própria humanidade. Então a razão também não resolveu, né? A religião deu B.O., porque fazia guerra,
A razão produziu guerras com um poder de destruição ainda maiores. O que foi o antigo regime? O iluminismo era um movimento cultural que criticava o antigo regime. O que foi o antigo regime? Isso. O antigo regime era o absolutismo, né? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E agora? Faz nada depois. Agora é nada. E depois paga. Era uma sociedade estamental. Quem estava no topo da pirâmide social? Na Idade Média, o clero. Depois foi substituído pela nobreza. A nobreza, os nobres tinham como figura proeminente o rei, que governava, né? Na base da pirâmide nós tínhamos camponeses, burgueses e artesãos. Eles que trabalhavam e produziam tudo. Essa sociedade é estamental. Qual que é a diferença de uma sociedade de castas, estamental e de classes? A estamental é que é estático. A estática, a mobilidade é quase inexistente. Há possibilidade, mas bem pouco. Um camponês podia ascender? Sim, se ele virasse parte do clero. Podia virar diácono ou padre, que era o membro da igreja, né? Fazendo parte do clero, ele ia fazer parte do baixo clero. Ele ia ter muito poder, ele ia ascender, mas o baixo clero não tinha poder de decisão. Não tinha poder de decisão na igreja católica, na cúria romana. A burguesia começa a enriquecer, e aí enriquecendo ela começa a comprar títulos de nobreza, títulos nobiliárquicos. Aí ela consegue ter ascensão. Os artesãos a mesma coisa, né? Ou enriquecia ou virava clero, mas era baixo clero, raramente chegava aos grandes postos. Praticamente não há mobilidade. Na sociedade de castas é impossível ter mobilidade. Porque você nasceu, você vai morrer naquela casta. Inclusive, os seus descendentes vão também ser daquela casta. Se você é um pária ou um Dalit, na Índia, lá você vai ser, por exemplo, se sua família é uma família de limpador de esgoto, você vai ser limpador de esgoto do seu filho, do filho do seu filho, e assim, não tem possibilidade na sociedade de classe. E na sociedade de classes, que é a sociedade que nós vivemos, há uma possibilidade maior de mobilidade social. Um proletariado, um proletário, ele pode ascender e se tornar um burguês. Há possibilidade dessa mobilidade. Claro que não é grande. Não é grande. Mas só que é maior que a dos regimes anteriores. A sociedade estamental é de castas. De casta é impossível, estamental era raro. De classe tem um pouco mais de possibilidades. Era uma sociedade estamental, onde não havia igualdade jurídica, porque clero e nobreza tinham privilégios e regalias. Não havia o quê? Você falou não. Não havia igualdade jurídica. Aqui não eram todos iguais perante a lei. A lei privilegiava os mais ricos. Mas mesmo hoje ainda os mais ricos e poderosos também são privilegiados. No papel está lá, todos são iguais perante a lei. Mas todos são iguais perante a lei? Quem é preso no nosso país? 5 P's, né? Pobre, preto, periférico, prostituta e petista, né? Também não dá pra ter. Mas só que tem um aí que não foi não, hein? Mas não foi. Infelizmente. Professor, é Denis o quê? Se for o que você já falou, ele foi. Foi inclusive 2 anos preso, né? Oi? É, Denis. Que é o líder maior do PT. Oi? Diderot. Diderot. Não, mano, a música era boa, cara. Então, E agora? essa era a sociedade estamental do antigo regime que os iluministas criticavam. Eles defendiam ideais que não existiam no antigo regime, que a gente vai ver já já nos valores do iluminismo. O que foi a Revolução Industrial?
Uma revolução que aconteceu no século XVIII na Inglaterra. Depois se expandiu para o restante da Europa. Com a Revolução Industrial nós temos a introdução do quê? Da máquina no processo produtivo. Oi. Uma pergunta. Diga. Pareceu. Qual que é a diferença de Inglaterra? Porque não o Reino Unido vamos subir aqui tomar conta da Inglaterra. A Inglaterra toma conta do Reino Unido. A sede do governo é na Inglaterra. O rei, a rainha ficam na Inglaterra. É da Inglaterra que eles governam o Reino Unido. O Reino Unido inclui o País de Gales, Irlanda, Escócia. Tem os países da Commonwealth, que são os países lá que foram outrora colônias. Não, o Reino Unido é um conjunto. O Reino Unido é uma série de regiões dominadas por Inglaterra. São controladas politicamente pela Inglaterra. Ali as ilhas britânicas e outras partes também do planeta. Tem algumas outras ilhas e regiões que foram colônias que fazem parte ali. Como Laos. Então, maquinofatura. Vamos também fazer uma diferenciação aqui. O artesão medieval, ele tinha a sua oficina e as suas ferramentas. Ele produzia o artesanato. No artesanato, o artesão, ele faz todo o processo produtivo. Desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto da mercadoria. Então, o artesão, ele faz todo o processo produtivo. Desde a extração da matéria-prima à finalização do produto. Com a criação das guildas e associações de artesãos, começou o processo de manufatura. Qual que é a diferença do artesanato para o processo de manufatura? Olha. A divisão do processo produtivo. No artesanato, o artesão extrai a matéria-prima e vai até a finalização do produto. Na manufatura, agora cada um vai fazer uma parte do processo produtivo. Um vai extrair a matéria-prima, outro vai preparar a matéria-prima, outro vai fazer outra parte do processo, outro vai fazer a finalização do produto. Então cada um vai fazer uma parte do processo. Vamos pegar, por exemplo, um alfinete. Um vai extrair o metal, outro vai preparar o metal, outro vai cortar o metal, outro vai colocar a cabeça no alfinete, outro vai finalizar essa mercadoria, esse produto. Então cada um vai fazer uma parte do processo produtivo. Isso vai aumentar de forma significativa a produtividade. Quando era só um, demorava muito mais tempo para você fazer um alfinete. Agora, com um monte de pessoas fazendo, você consegue fazer muito mais alfinetes. E a burguesia que vinha enriquecendo, ela começa enriquecendo através do comércio, ela começa a usar essa vantagem econômica que ela começa a ter para financiar através do mecenato. Primeiro artistas, depois inventores. Esses inventores vão inventar as primeiras máquinas que passarão a ser utilizadas no processo produtivo. E aí vai aumentar ainda mais a produtividade. Você vai mexer aí, mano. Tem que dar um fio. Não. A 20 foi século XVI. 15, 16. Então,
A Revolução Industrial foi isso, uma revolução que teve início no século XVIII, na Inglaterra, se expandiu para a Europa. E o que marca essa revolução é a introdução da máquina no processo produtivo, que aumenta de forma significativa a produtividade. Como ficou conhecido o século XVIII? Como o século das luzes. Por que das luzes? Eu vou fazer luzes. Porque é o século do iluminismo. É o século que acreditava que a luz da razão iria guiar a humanidade rumo à liberdade e ao progresso. Era um século de crença na razão. Acreditava-se que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. Em certa parte faz sentido, mas eu... O século XVIII e XIX foi marcado por essa crença. Os séculos são chamados séculos da certeza. E aí o século XX é chamado de século da dúvida. Por quê? A certeza que a razão, a ciência e a tecnologia resolvem os problemas não se confirmou. Pelo contrário, gerou foi dúvida. Será que a ciência, a razão e a tecnologia vai nos conduzir à liberdade, ao progresso ou à extinção? Os dois. Ou o progresso ou a extinção. Quais foram os valores do iluminismo? Tudo valores que não existiam no antigo regime. O iluminismo defendia as liberdades. Quais liberdades? Liberdade de expressão, que não existia no antigo regime. Se falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser preso, ser morto ou perder os seus bens. Liberdade política, ou seja, escolher os seus governantes. No antigo regime você não podia escolher seus governantes. O poder era hereditário, transmitido de pai para filho, através da nobreza, das famílias reais, das dinastias. Não havia liberdade econômica, você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Quem ele queria. Com quem ele queria. Não havia liberdade religiosa, você tinha que professar a religião do rei. Se não professasse, ele podia mandar te matar, te prender e confiscar os seus bens. Você vai preso. Então os iluministas defendiam as liberdades, defendiam a igualdade, mas a igualdade aqui não é a igualdade comunista, é a igualdade jurídica. A igualdade de todos perante a lei. Igualdade. Que não existia também no antigo regime, porque o clero e a nobreza no antigo regime tinham privilégios, regalias, eram tratados de forma diferente perante a lei. Não havia igualdade jurídica, não havia tolerância. E não havia, no antigo regime, propriedade privada tal como nós entendemos hoje. Essa propriedade privada que a gente entende hoje é um conceito moderno. Na Idade Média, por exemplo, as terras pertenciam ao quem? Ao senhor feudal, ou ao rei. Muitas vezes o rei era um senhor feudal que concedia através da suzerania e vassalagem terras para outros senhores feudais, que viravam outros senhores feudais. Então tinha um ritual de vassalagem. Né? Então, um suzerano, geralmente um rei, concedia a um vassalo, um subalterno, terras, e fazia desse vassalo um senhor feudal. Essa terra não era uma propriedade privada tal como nós entendemos hoje. Por quê? Porque essa terra não tinha, podemos dizer assim, um dono. Ela era concedida, era transmitida, e depois ela era de alguma forma ali compartilhada. Porque nas terras do senhor feudal tinham as terras comunais. E aí nas terras comunais, quem habitava as terras comunais? Os camponeses. Eles moravam nas terras comunais e podiam ali plantar e criar animais para poder garantir a sua subsistência. Desde que ele trabalhasse de 4 a 5 dias nas terras do senhor. Rei do senhor feudal. Então era mais ou menos assim. O Brasil também tinha uma espécie de formação desse jeito.
As terras do Brasil, depois de descoberta, pertenciam ao rei. E aí o rei fez o que para poder colonizar o Brasil? As capitanias Criou as capitanias. Ele concedeu terras para capitães donatários. E aí esses capitães donatários não se tornaram donos da terra. A terra era o rei. Era os governadores. Mas não era o rei, era da coroa, porque quando o rei morresse seria do filho, e assim sucessivamente. Então, essas capitanias hereditárias passaram a ser dos capitães donatários, e aí eles podiam fazer concessões de terras. Essas concessões de terras eram chamadas de sesmarias. Não podia conceder uma sesmaria para uma outra pessoa, capitão donatário. Mas a terra não era nem do capitão donatário, nem de quem recebeu a sesmaria. É da coroa, né? Só em 1850 que é criada a Lei de Terras do Brasil. E aí nós temos o advento da propriedade privada. Agora, as terras, elas são daqueles que trabalharem delas, tiraram sustento, produzir alguma riqueza. Mas foi dificultado o acesso a elas em 1850, para que os estrangeiros que estavam dentro do Brasil não conseguissem ter acesso a elas. E os escravos depois também não. Então, continuou de alguma forma o controle dessas terras nas mãos dos poderosos, dos ricos. Dificultou-se bastante o acesso, o além de terras, à terra. Porque nos Estados Unidos, na mesma época, o que os Estados Unidos fez? A conquista do Oeste. Quem for para o Oeste e se instalar lá, começar a produzir alguma coisa, aquela terra passa a ser deles. No Brasil, não. As terras continuaram sob controle do Estado de quem tinha o poder econômico. Alô?